Junta militar de Myanmar indulta líder deposta. Estado de emergência no país, prolongado por mais 6 meses. Edifício de Moscovo é atingido por drone pela segunda vez. Rússia culpa a Ucrânia por ataques dos últimos dias. França vai retirar cidadãos nacionais do Niger. Junta militar acusa Paris de querer repor presidente deposto. A junta militar de Myanmar anunciou ter concedido um perdão à antiga líder democraticamente eleita do país. Aung San Suu Kyi está detida desde o golpe de Estado de 2021 e foi, entretanto, condenada a 33 anos de prisão por vários crimes. O perdão diz respeito a 5 das 19 condenações. Os atuais governantes alegam que o indulto faz parte de uma amnistia atribuída a mais de 7.000 prisioneiros a propósito das celebrações da Quaresma budista. O país vive em estado de emergência, prolongado esta segunda-feira por mais 6 meses pela junta militar no poder. Pela segunda vez, em 2 dias, o mesmo edifício em Moscovo foi alvo de um drone. A Rússia diz ter abatido vários drones durante a noite, nomeadamente 2 aparelhos que atacavam barcos de patrulha russos no Mar Negro. Mas um voltou a atingir o arranha-céus na capital, à semelhança do que já tinha acontecido este domingo. Apenas danos materiais foram registados, mas, de acordo com a agência de notícias russa, TASS, o aeroporto internacional Vnukovo, em Moscovo, esteve temporariamente encerrado. O Kremlin acusa a Ucrânia da ofensiva. Kiev permanece sem comentar o sucedido. A Ucrânia e a Croácia chegaram a acordo sobre a utilização dos portos croatas para a exportação de cereais ucranianos. A negociação decorreu entre os ministros dos negócios estrangeiros de ambos os países, em Kiev. Em julho, em apenas 9 dias, os ataques aéreos russos destruíram cerca de 180.000 toneladas de culturas de cereais. Há 2 semanas, Moscovo retirou-se do acordo de exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro. Portanto, Kiev teve de procurar outra solução e encontrou-a. Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. І будемо зараз працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів по суходолу, для того, щоб максимально скористатися з цієї можливості. Але кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. As autoridades ucranianas reportaram quase 60 ataques aéreos durante esta segunda-feira. A ONU diz que as necessidades humanitárias da Ucrânia estão a aumentar. Our humanitarian response plan is only 30% funded. It's almost 1st of August, but it gets cold very early in Ukraine. We have thousands and thousands of damaged houses, apartment blocks since last winter, right? So this is additional damage on top of what we had to deal with last winter. A Arábia Saudita prepara-se para acolher a Cimeira da Paz na Ucrânia, que decorre em agosto. A Rússia não foi convidada. A inflação na zona euro caiu para 5,3% em julho, de acordo com a estimativa rápida divulgada pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Confirma-se assim a tendência de desaceleração da inflação já verificada no mês anterior. Já a taxa de inflação subjacente manteve-se estável nos 5,5%. Entre os países da moeda única, a Eslováquia, a Croácia e a Lituânia registaram as maiores taxas de inflação. Em Portugal, a taxa de inflação homóloga fixou-se nos 4,3%. A União Europeia vai retomar as negociações com as Filipinas para um acordo de comércio livre após um hiato de 8 anos. As conversações entre o país asiático e o bloco comunitário tinham sido interrompidas pelo anterior presidente, Rodrigo Duterte, para dar prioridade às relações económicas com a China. Our teams will get to work right now on setting the right conditions so that we can get back to the negotiations. A free trade agreement has huge potential for both of us in terms of growth and in terms of jobs.
I welcome the conduct of this year of the scoping exercises between the European Commission and the Philippines towards negotiations for a Philippines-EU Free Trade Agreement. Ursula von der Leyen e Ferdinand Marcos Júnior assinaram já um acordo para a promoção de uma economia mais amiga do ambiente nas Filipinas. Este acordo insere-se no âmbito da iniciativa da União Europeia, que ajuda países terceiros no combate às alterações climáticas e pretende ajudar Manila a travar a propagação de resíduos de plástico no mar. O governo britânico vai conceder centenas de novas licenças de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte. Ao mesmo tempo, foi também anunciado um programa de captura de carbono na Escócia e em Inglaterra. No Twitter, o primeiro-ministro britânico justificou a decisão com o facto de Putin ter transformado o abastecimento global de energia numa arma, fazendo com que as contas domésticas subissem e desacelerando o crescimento económico em todo o mundo. Rishi Sunak quer que o Reino Unido se torne mais independente em termos energéticos, reduzir os preços da energia e fazer crescer a economia. A decisão do governo britânico ignora os apelos dos ativistas ambientais, nomeadamente do movimento Just Stop Oil e das Nações Unidas para interromper o desenvolvimento de novos projetos de combustíveis fósseis. França vai começar a retirar do Niger ainda esta terça-feira os cidadãos nacionais que permanecem no país. O Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros justifica a decisão com base nos episódios de violência contra a Embaixada Francesa na capital e o encerramento do espaço aéreo. Paris tem sido acusada de orquestrar a reposição de Mohamed Bazoum no poder após o presidente ter sido deposto na passada sexta-feira por uma junta militar. Esta segunda-feira, o presidente do Chad deslocou-se ao país vizinho para mediar a situação de instabilidade política. Mahamat Déby começou por se encontrar com o líder da junta militar que atualmente governa o país. 5 dias após o derrubo do governo, foi divulgada também a primeira fotografia do presidente deposto. Julga-se que Mohamed Bazoum se encontra detido no Palácio Presidencial na capital, Niamey. O golpe de Estado foi prontamente condenado pela Organização das Nações Unidas. Já a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deu à junta militar uma semana para repor o presidente. Em comunicado, o Bloco afirmou que está disposto a tomar todas as medidas necessárias para restaurar a ordem constitucional, nomeadamente o uso da força. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo atentado suicida deste domingo no Paquistão durante um comício eleitoral de um líder pró-Talibã. Em comunicado, a agência Amaq, ligada à organização terrorista, escreveu que um atacante suicida detonou o colete de explosivos no meio de uma multidão na cidade de Kar. Nesta segunda-feira, a polícia anunciou que subiu para 54 o número de mortos e disse que as vítimas mortais podem aumentar, já que dezenas de pessoas continuam internadas em estado grave. Voltou a haver protestos no porto de Batumi, na Geórgia, contra a entrada do cruzeiro Astoria Grande, com passageiros russos a bordo. Os manifestantes, na maioria ativistas civis, atiraram garrafas e ovos aos autocarros que transportavam os passageiros. 23 manifestantes foram detidos. Segundo o Ministério da Economia e Desenvolvimento Sustentável, o Astoria Grande, um navio de cruzeiro com bandeira de Palau, não está sancionado, pelo que pode navegar livremente. A Unesco recomenda a inscrição de Veneza na lista do Património Mundial em Perigo e pede às autoridades italianas para intensificarem os esforços para proteger a cidade. Segundo a Agência das Nações Unidas, nos últimos anos não foram tomadas medidas suficientes para lutar contra a degradação do local, principalmente no que diz respeito ao turismo de massas e às alterações climáticas. Para ser aplicada, esta recomendação sobre Veneza terá de ser votada em setembro. Começa esta terça-feira a Jornada Mundial da Juventude. O encontro religioso estima atrair 1 milhão de peregrinos a Lisboa. E apesar da chegada do Papa só ser esperada na quarta-feira, nas ruas da capital portuguesa o entusiasmo em torno do maior evento do calendário católico romano é já visível. Devido à pandemia, não se realizava uma Jornada Mundial da Juventude desde 2019, quando a cidade do Panamá acolheu o evento.
I'm excited to see people from all over the world celebrating the faith and just seeing how alive the church is and seeing that it's so much bigger than our little corner of Texas. Eu creio que é muito maior a beleza e riqueza dos valores da igreja do que seus problemas. A igreja tem suas fragilidades, mas a fé é muito maior. A fraternidade, a sinodalidade, a comunhão e a esperança que os jovens trazem. Tudo isso constitui um tesouro muito maior do que as fragilidades da igreja. Esta segunda-feira, a Diocese de Leiria Fátima reportou o desaparecimento de 106 jovens de Angola e Cabo Verde que não chegaram às paróquias onde eram esperados. Sabe-se, no entanto, que o grupo está devidamente inscrito no evento e que entrou regularmente e por via aérea em território nacional. O ator Angus Cloud foi encontrado sem vida em casa na Califórnia. Tinha 25 anos. A causa da morte não foi revelada. Sabe-se que Angus tinha perdido o pai, de quem era muito próximo, na semana passada, e que lutava contra problemas de saúde mental. O artista ficou famoso pela participação nas 2 primeiras temporadas de Euphoria, série da HBO, onde deu a vida ao traficante de droga Fesco.